Boa noite, igreja. Muito bem. Nós vamos seguir a nossa série. Convido você a ir abrindo já a sua Bíblia, lá em Eclesiastes, capítulo de número 4. Estamos na nossa série Pegue Leve ou Pega Leve. Meio confuso. Pega leve. Até aqui nós vimos dois temas. O primeiro nós falamos a respeito do cuidado do corpo, a importância, de cuidarmos do corpo, da mente, da nossa saúde, a importância, de exercitarmos e por aí vai, alimentação, Não podemos esquecer, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Semana passada nós falamos sobre... Fugiu agora. A higiene mental. Muito bem. Eu queria ver se vocês estavam ligados. A importância, de nutrirmos uma higiene mental, atentos, ao que se passa na nossa mente, o que nós temos nutrido, o que nós temos alimentado. E hoje nós vamos falar de um tema que nós já falamos recentemente em alguma série aí, e é um tema muito significativo para nós e tem uma importância muito grande nesse cuidado que nós estamos trabalhando nessa série Pega Leve. Nós vamos falar sobre desenvolver relacionamentos significativos, tá? Nós vamos falar sobre a importância de termos amigos verdadeiros nessa caminhada que nós temos, caminhada longa, tá? Esse tempo que nós temos de vida aqui nesse mundo é um tempo muito longo e para essa caminhada nós precisamos de bons amigos. Nós vamos ler Eclesiastes 4, do 7 ao 12. Eclesiastes capítulo 4, do 7 ao 12. Diz assim: observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filhos, sem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Não faz sentido e é tudo angustiante. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por podermos estar aqui, juntos, reunidos, em comunhão, ó Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Tire tudo aquilo, ó Deus, que possa nos impedir, atrapalhar, ó Deus, de termos uma compreensão da Tua palavra, Pai. Renove, ó Deus, a Tua palavra em cada um de nós. Possamos sair daqui, ó Deus, edificados e prontos, ó Deus, a colocar em prática o que Tu tens nos ensinado, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido, principalmente ali pelo cordão de 3 dobras. O pessoal usa muito em casamento essa parte aqui. É um trecho do livro de Eclesiastes que vai mostrar aqui a importância de estarmos acompanhados, de estarmos com pessoas, com amigos ao nosso redor. Interessante que o texto ele começa
dizendo que ele encontrou outra coisa debaixo do sol que não faz sentido. E o que não faz sentido para o autor de Eclesiastes é que não faz sentido o homem que vive completamente sozinho. Ele começa a dar algumas características de alguém sozinho nesse mundo, mas algo que ele fala aqui, ele está falando de alguém que se esforça nesse mundo para obter toda a riqueza possível. É um cara que trabalha demais, é um cara que só pensa no trabalho, só pensa em adquirir, só pensa em progredir nesse mundo. Mas ele chega num ponto que ele se faz a seguinte pergunta: para quem trabalho? Por que eu estou trabalhando tanto se eu não estou conseguindo aproveitar? Ou seja, o texto está falando de alguém que está tão focado em si mesmo, em acumular coisas para si mesmo, que não tem tempo de desfrutar aquilo que ele conquista. E mais ainda, ele não tem com quem desfrutar. Ou seja, não faz sentido você acumular, você colocar todo o teu empenho ali no trabalho, em acumular riquezas nesse mundo, se você não tem pessoas, né, que estejam junto contigo nessa caminhada, em cada conquista, em cada perda, em cada problema, em cada dificuldade. Para o autor de Eclesiastes, não faz sentido você se matar nesse mundo e não aproveitar dos prazeres desse mundo. E um dos prazeres que Deus nos dá são boas companhias, boas amizades, pessoas que estão conosco nos momentos bons, difíceis, ruins, que estão conosco para celebrar, para chorar. Então, é disso que se trata esse texto. Ele vai primeiro aqui apresentar 3 bênçãos de termos boas amizades. Ele dá aqui uma imagem concreta do que é uma boa amizade. E lembre-se, a nossa vida é uma viagem longa, que é muito melhor, é muito mais agradável compartilharmos essa viagem com pessoas ao nosso redor. Se tem uma coisa que eu gosto é de viajar. Uma coisa que eu reparei quando faço viagens longas é quando a gente tem boa companhia dentro do carro, no ônibus, a gente não vê a viagem, não vê o tempo passar. Porque a viagem se torna tão agradável, tão leve, tão prazerosa, que o tempo voa. Você está ali conversando, você está ali tomando um mate, né? Não é o meu caso, mas em viagem até eu topo. Está ali tomando um mate, conversando, parando para fazer um bom lanche, né? Compartilhando ali, contando história. De repente você, né, chegou no destino e aquela viagem não foi cansativa. Contrário, quando a gente viaja sozinho ou com pessoas que não são tão agradáveis assim. A viagem acaba se tornando difícil, né, chata. Você não vê a hora daquela viagem passar, terminar. Então, ele vai trabalhar aqui 3 características que vai formar aqui uma imagem de uma amizade saudável. A primeira delas é a questão do suporte. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se, mas quem cair sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Ou seja, uma das características de uma amizade saudável é que você tem quem o ajude a levantar. Se você estiver sozinho e cair, tropeçar, você não vai ter quem o socorra. Então, isso é o perigo, né, das pessoas que moram isoladas, que moram afastadas, sem ninguém por perto. Se acontece alguma coisa de ruim, algum acidente, algum imprevisto, essa pessoa não tem quem o socorra. Então, uma das características de uma amizade saudável
é o suporte. Amigos verdadeiros servem de suporte nos momentos difíceis. Se tem uma coisa que vai acontecer nessa vida, é tombos, são tropeços, é queda. Todo mundo cai, todo mundo tropeça, todo mundo tem problemas nessa vida, dificuldades. E tem algo que é muito importante nesses momentos, são boas amizades. Amigos que não dão as costas nos momentos difíceis e que estão ali dispostos a servir de suporte na nossa caminhada. A outra imagem que nós temos ali, que ajuda a configurar, a dar as características de uma amizade saudável, é que amigos nos ajudam a nos aquecer nos dias frios. Duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra, mas como fazer para se aquecer sozinho? Então, meus irmãos, a amizade está também nos momentos de frio, nos momentos de falta, nos momentos de escassez. Amigos são importantes, para sobreviver nos dias frios. Trazendo para um exemplo bem prático da vida, eu e a Pri, nós temos o costume de assistir um programa muito legal para nós, que mostra ali o quanto o ser humano é capaz de se colocar em situações terríveis. O programa é Largados e Pelados, É um programa muito legal, recomendo a todos que assistam. Vocês vão ver ali do que o ser humano é capaz, Eles topam de maneira gratuita, se despirem e irem para o meio do mato. Não faz sentido nenhum alguém topar fazer isso. Então, por isso que é legal, você vê ali o ser humano ali topando coisas impressionantes. E tem algo que é muito comum na sobrevivência para sobreviver em dias frios, é se juntarem ali, um corpo aquece o outro. Então, às vezes, eles estão em lugares com muito frio, sem roupas ou cobertas suficientes, o fogo também não está sendo suficiente. Então, algo de sobrevivência é se juntarem ali para se aquecerem e sobreviverem juntos. Então, os amigos nos ajudam a nos aquecer nos dias frios. A terceira bênção de boas amizades é a proteção. Sozinha, a pessoa corre risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Na vida, vão ter pessoas ruins, vão ter assaltantes, vão ter bandidos, vão ter golpistas e por aí vai. Pessoas destinadas a fazer um mal a nós. Isso tem uma coisa que nos traz mais confiança, nos traz mais segurança, é quando nós não estamos sozinhos para enfrentar os desafios, enfrentar os momentos ali de oposição, os momentos ali de fragilidade. Então, a amizade, nos dá mais confiança, segurança para nos protegermos, para podermos nos defender melhor. Então, sozinho a gente corre muito risco e nós nos tornamos presas fáceis. Isso na natureza, isso na vida. Uma pessoa que está sozinha, andando sozinha, viajando sozinha, ela é um alvo fácil. Uma pessoa que está em grupo, uma pessoa que está com amigos, ela está naturalmente ali protegida e mais segura. Amém? Então, essas são 3 características que moldam aqui amizades saudáveis. E nós vamos ver agora em diante o grande desafio. O grande desafio, todo mundo sabe o que é uma amizade saudável.
A gente poderia aqui, cada um, colocar características do que é um amigo fiel, do que é um amigo saudável. Até falei uma característica, né? A fidelidade, a sinceridade, a honestidade. Isso é tranquilo, mas o grande desafio é que amigos a gente não compra. Você não vai numa loja, você não vai no mercado e vai lá numa prateleira lá de bons amigos, tá? Você não vai encontrar lá em cima, onde no supermercado está lá o corredor dos produtos de limpeza, corredor dos grãos. Você não vai encontrar lá o corredor da amizade saudável. Você não vai chegar no corredor, você não vai ver na prateleira amigos disponíveis para serem comprados. Amigo não se compra. E se você compra, não é um amigo. É uma amizade por interesse, que não é uma amizade verdadeira. O grande desafio, por isso que é um tema que nós temos que diversas vezes voltar e incentivar uns aos outros, porque a gente gasta tanta energia, tanto tempo, e até mesmo parte daquilo que nós conquistamos, que nós adquirimos, a gente gasta, investe em tanta coisa, e tem algo que a gente deixa sempre de lado, deixa para depois, ou não vê muito interesse, não tem muito interesse nisso, é investir em amigos, desenvolver boas amizades. Amigo não se compra, amigo se investe, se desenvolve. Então, se você quer ter um amigo para toda a vida, se você quer ter amigos por toda essa caminhada, por toda essa viagem, você precisa investir, você precisa desenvolver essas amizades. E nós estamos vivendo num mundo, não preciso de novo falar sobre isso, mas nós estamos vivendo num mundo que prega e incentiva uma vida individualista. Tudo que nós temos ao nosso redor nos afasta de relações pessoais, nos afastam de contato físico, nos afastam de criarmos relacionamento. Você pode hoje, num grande centro, até em Livramento você está conseguindo já ter esse tipo de vida. Mas num grande centro, cada vez mais, ainda mais nesses centros ultra tecnológicos, Japão, China, Estados Unidos, você não precisa ter contato físico com ninguém. As contas você paga pelo aplicativo, você recebe, você não precisa ir no banco mais, só quando deu uma treta lá que você precisa resolver. E mesmo assim, esses dias eu fui no banco para resolver um problema, o cara me mandou voltar para casa e ligar. E eu assim, não faz sentido! Para que tem uma agência? Mas esse é outro assunto. Você não precisa, para ter dinheiro de pessoas, no telefone, é um atendente virtual que te atende. Você compra por um aplicativo, você nem liga mais para encomendar um lanche. Nos grandes centros tem uns robozinhos que vão entregar em casa. Em outros lugares os drones estão vindo trazer. Não tem nem um motoboy mais em alguns centros para você ali trocar palavras. Você vai no supermercado, tem um supermercado que inaugurou em algum lugar no mundo aí que ele é totalmente automatizado. Ele não tem humano trabalhando lá, só para fazer determinadas manutenções. Você vai ser tudo por um totem, e vem uma máquina e te dá as compras ali todas, tu paga pelo cartão e tal. Aqui em Livramento a gente já tem o autoatendimento, entendeu? Você não precisa mais de gente, você não precisa mais de pessoas, tá? A tecnologia, que é algo que a gente tem uma falsa ideia que aproxima, na verdade, distancia muito os nossos relacionamentos. É irônico, nós temos ali muitas vezes milhares de pessoas ou muitas pessoas nos nossos relacionamentos virtuais, nas nossas redes de relacionamento, mas não tem uma pessoa para desabafar daquelas ali, uma que você possa confiar.
porque é tudo relacionamento virtual, superficial. Entenda uma coisa, gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Já começa lá em Gênesis. Todos os animais lá tinham a sua galerinha, lá tinha o seu parzinho, lá Deus olhou, viu Adão lá, isso aí não está legal. Não convém que o homem viva só. Mas se você for ver, ele não estava sozinho. Tinha uma bicharada lá. Ele tinha trabalho, ele tinha bicho, ele tinha muita coisa, porém ele não tinha alguém que fosse como ele, da mesma espécie. Nós precisamos de gente como a gente. Isso aí está em algum lugar, essa. A gente precisa de gente real. A primeira coisa que nós temos que abandonar e ter cuidado é esse estímulo que o mundo nos leva cada vez mais para uma vida individualista. Provérbios 18:1 vai dizer que quem vive isolado se preocupa apenas consigo mesmo e rejeita todo o bom senso. Nós estamos vivendo em tempos doidos. Uma sociedade cada vez mais narcisista, uma sociedade cada vez mais doente. Antes era novidade, agora já é comum as pessoas casarem consigo mesmos. Agora já não é mais novidade. Quando eu vejo esse tipo de notícia, para mim já é normal. Eu já vi gente casando com objeto, já vi gente casando com gato, casando consigo mesmo, ainda faz festa, celebra, posta. Essa é a sociedade que a gente tem vivido. As pessoas escrevem livros e dedicam a elas próprias. Têm feitos e oferecem a si mesmos. Nós estamos vivendo num mundo que prega cada vez mais o isolamento, e isso tem nos deixado doentes. Eu sei que para muitos há um grande desafio de construir novas amizades, por em algum momento terem se deparado com falsos amigos, falsas amizades, por terem se traumatizado, terem tido problemas. Eu acho interessante uma frase que eu li no livro de Benjamin Franklin, que ele vai dizer que há muitos falsos amigos que são como a sombra. Eles nos acompanham enquanto estamos na luz e nos abandonam nos dias de trevas. Há muitos amigos por interesse, há muitos amigos, não dá nem para dizer amigos, né? Há muitas pessoas que se aproximam por interesse, há muitas pessoas que nos machucam nessa vida, criam em nós feridas, traumas que muitas vezes são desafios, barreiras para nós construirmos boas e novas amizades. Entenda, procure entender uma coisa. Existem pessoas ruins, existem pessoas que vão nos machucar, que vão nos ferir, mas essa não é a totalidade das pessoas desse mundo. Não é a totalidade. Não fique com aquele estigma, aquele trauma de achar que agora toda nova amizade que você vai desenvolver, que você vai construir, você vai se dar mal, ou alguém vai te ferir, alguém vai te destruir. Não deixe que traumas impeçam novos relacionamentos e a construção, o desenvolvimento de boas amizades. Não deixe que traumas prejudiquem o seu presente e também não prejudiquem o seu futuro. Não fique preso com problemas do passado. Deixa para trás. Vá, invista em novas amizades. Peça a Deus que te dê novos amigos, bons amigos. Seja uma pessoa também que seja uma pessoa amigável. Seja um bom amigo, na verdade. Às vezes nós queremos boas amizades, queremos bons amigos, mas nós não queremos ser bons amigos. Às vezes nós somos chatos, nós somos umas malas, pessoas difíceis de lidar.
A gente quer fazer boas amizades, mas a gente só fala mal dos outros. A gente vê que fica meio que construindo muros, construindo barreiras. Então, seja um bom amigo, seja uma pessoa acessível, seja uma pessoa em que alguém queira construir uma boa amizade. Seja uma pessoa saudável. Eu lembro, na época do seminário, eu sempre fui uma pessoa que fiz amizade facilmente. Sempre tive facilidade. Nunca entrei em panelinha na faculdade, no seminário. Sempre me dava bem com todo mundo e tal. Mas eu sempre tive uma facilidade muito grande de me isolar também. E tem uma coisa que quando você está no seminário, você tem que dividir as coisas. Você divide o lugar que você vai morar, é um quarto, você divide cozinha, você divide banheiro. Isso aí, para mim, já logo que eu cheguei, eu falei, isso aí não vai dar certo, isso aqui vai ser um caos. E verdade, era um caos. A cozinha, ninguém queria limpar, jogava responsabilidade para o outro, o banheiro também. E aí você chegava lá e você nem você podia escolher com quem que você ia morar. E todo mundo queria morar sozinho, e eu também. Morar sozinho, vou ter as minhas coisas, vou ter o meu espaço, vou ter a minha privacidade, ninguém vai tomar o meu iogurte, ninguém vai comer o meu chocolate. E logo que eu cheguei lá, e você podia morar com um, ou seja, 2 no mesmo quarto, 3 ou às vezes 4. 4 era desumano. Era um troço assim. Graças a Deus, Deus me libertou disso. Não foi preciso. Mas eu lembro que eu morei primeiro com um primo de 2º grau, e ele era totalmente o inverso que eu. Eu tinha minha organização ali, tinha o dia da limpeza, tinha o dia que eu lavava. Ele não estava nem aí. E nós não morávamos no mesmo ambiente. E aquilo ali, eu pensei, só quer saber de uma coisa? Eu vou tentar relaxar, para não viver estressado. Então, eu era bem flexível. Mas ele tinha os amigos dele, eu tinha os meus amigos. Nunca vou esquecer um dia que eu fiquei muito brabo, que eu fui tomar minha coquinha, e a minha coquinha tinha sumido da geladeira. E nós tínhamos uma regra, não pegue o que não é seu. É aquela coisa toda. Chegou um tempo que eu tive aquilo que eu tanto quis. Morei sozinho durante um tempo. Por um lado, foi muito bom. Eu tinha o meu espaço, eu tinha a minha privacidade. Só que isso foi me isolando. Eu já tinha sempre uma tendência meio depressiva. Quando vê, pelo fato de eu não ter alguém ali do meu lado que me tirasse da minha zona de conforto, que agitasse ali a minha vida, quando vê, eu passava finais de semana sem sair do quarto. Isolado. Porque estava sozinho e gostava de estar sozinho, uma coisa levava a outra. Quando veio o pessoal pensava que eu estava viajando, eu estava lá, trancado dentro do quarto, sem vontade de fazer nada, todo meio depressivo. Até que, de novo, tive a oportunidade de morar com alguém de novo. E aí foi totalmente diferente, foi um paraense, lá de Ji-Paraná. Totalmente oposto de mim. Totalmente oposto. Ele acordava cedo e ele fazia muita amizade também. Ele trazia a galera para o quarto. Então era 6 horas da manhã, já tinha gente tomando café dentro de casa. Dentro do quarto. Já era aquela festa. Mas eu comecei a ver com outros olhos aquilo. Falei assim, cara, isso aqui é bom demais. É vida. São novos amigos que eu estou fazendo, novas oportunidades de não estar isolado. Olha o jeito que eu estava lá atrás. É como se Deus me forçou a estar num ambiente, numa situação que me tirasse daquele isolamento. O fato de eu ter sempre gente ali dentro do quarto, foi uma das épocas que o meu quarto era o quarto da reunião.
Manhã, tarde e noite. A porta estava sempre aberta. Sempre tinha café quente. Sempre tinha alguém para conversar. Não tinha tempo para ficar em depressão. Não tinha espaço para isso. Eu vou ficar mal. Chegava alguém, e aí, gaúcho? Vou me isolar. Não tinha espaço. Não tinha. Essa questão da privacidade, do conforto, muitas vezes é uma armadilha que vai nos afastando, vai nos isolando. Às vezes a gente precisa de pessoas totalmente diferentes. Pessoas que tragam alegria, pessoas que tragam energia, que baguncem a nossa vida, que tragam leveza, que criem relacionamentos. Esse meu último ano de seminário foi o ano que eu mais costurei, mais eu fiz amigos, mais eu tive momentos de boa conversa, conversas profundas. Foi nesse tempo onde eu estava suscetível, onde eu me coloquei numa situação de fragilidade. Eu estava sempre ali, a casa sempre estava aberta, sempre tinha alguém ali para conversar. Lembre-se disso. Um pensador muito sábio também falou uma frase muito sábia, que o ruim de morar sozinho é que é sempre a sua vez de lavar a louça. Então fica aí um outro ensinamento também. Que você possa dividir a vida cada vez mais com amigos e pessoas que estejam ao seu redor, ao seu lado. Segundo lugar, nós precisamos investir no convívio com outras pessoas. De novo, amigo não se compra, a amizade se investe, se desenvolve. A gente precisa investir, a gente precisa estar disposto a fazer novas amizades. A gente precisa reservar um momento para estar atento às pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que renovem as nossas forças, que tragam uma sensação de renovo, que a gente goste de estar por perto, que a gente goste que a gente se sinta à vontade, pessoas que a gente queira estar perto. Existem vários tipos de amizade. Às vezes a gente precisa estar ali, suporte com pessoas difíceis, a gente precisa lidar com pessoas difíceis, a gente precisa lidar com familiares, a gente precisa lidar com clientes, a gente precisa lidar com pessoas do trabalho. Existem várias situações na nossa vida, mas a gente precisa reservar um tempo para estar com pessoas que encham o nosso tanque, que nos tragam alegria, que sejam prazerosas de estarmos juntos, que você goste de estar. Há um livro do N. Cordeiro que é Tanque Vazio. Ele vai usar a analogia do carro, que a nossa vida é como um carro. E a gente tem que cuidar para na nossa vida a gente não estar dirigindo com o tanque vazio. Ele escreve esse livro inspirado num burnout que ele teve. E aí ele vai trabalhar vários princípios, muitos desses princípios que nós estamos trabalhando na série, que vão ser coisas que nós temos que investir o nosso tempo, dedicar esforço, coisas que encham o nosso tanque, que renovem a nossa vida. E uma dessas coisas é amigos, boas amizades. Não sei se você sabe, mas o risco de andar com o tanque vazio é o quê? Uma hora o carro para. Uma hora o carro para, empaca. O cavalo morre. Nós temos que fazer coisas, investir em coisas que alimentem o nosso tanque. Hobbies, exercícios físicos, boa alimentação e o nosso caso de hoje, boas amizades, ambientes, e quando eu falo em ambientes, eu estou falando de comunhão com pessoas que sejam prazerosas, que você queira estar, que você não veja a hora de se reunir, que você sinta falta de estar junto.
A gente precisa, meus irmãos, amigos reais que sejam uma mão de via dupla. Que nós sejamos bons amigos e que esses amigos também sejam bons amigos. Nos amem e também nos retribuam. A Bíblia vai estar repleta de boas amizades. Davi e Jonatas, lá em 1 Samuel 18, Elias e Eliseu, 2 Reis 2:2, Priscila, Áquila e Paulo, Romanos 16:4, os primeiros cristãos ali no livro de Atos 2:42, a igreja foi crescendo, e o fato de ser igreja sempre foi não instituição, não prédio, sempre foi mesa, sempre foi convívio de pessoas que estejam ali juntas no mesmo ambiente, ao redor de uma mesa, e dividindo, compartilhando do pão, em oração e buscando a Deus através da leitura bíblica. Isso é igreja. Por isso, de novo, incentivando o fato de nós investirmos o nosso tempo lá fora. Igreja não é só domingo. Igreja são amigos que nós fazemos nessa caminhada. Tempo de qualidade que a gente investe. Amigos que a gente chama para a mesa. Por isso que é tão bom, não perca domingo que vem. Domingo que vem é igreja. Igreja no desenho total. O que a gente vai fazer semana que vem? É sem preocupação. É tirar um dia. E já deixa o desafio já. Você vai estar lá semana que vem, se tem manhã, tarde e noite. O desafio é converse com alguém. Invista o tempo conversando com alguém. Dê risada com alguém. Sente ao lado de alguém diferente na mesa. Troque ideia, construa relacionamento. Aproveite o tempo de mesa, de comunhão, para construir, costurar novos relacionamentos. A gente precisa desenvolver novos amigos. Como que nós construímos novas amizades? Como se começa novas amizades? Alguma lista aqui de dicas práticas. A mais comum é o quê? Mesa. É programar refeições. É marcar para comer uma boa boia. É receber alguém, dividir alguma coisa. Não coloque dificuldades ao fazer novos amigos. Eu não tenho muito dinheiro. Não se trata de dinheiro, se trata de relacionamento. Não se pega uma bolachinha e creme crack, entendeu? Qualquer coisa. A gente está falando de uma desculpa para estar junto. Um mate. Vamos marcar para tomar mate junto. Esteja disposto a receber alguém, a hospedar alguém. O livro ele vai dar uma dica aqui bem profunda aqui. Enviar uma carta manuscrita, tá? Então, bem profunda, né? Mas alguém que manda alguma carta, se eu recebo uma carta manuscrita, é porque alguém quer investir numa amizade. O cara se dispôs de tempo, dedicação. Se bobear, ele foi até reaprender como é que se escreve. Ainda enviou. Se enviou pelo correio, então... Presentei, olha só que legal, isso eu gostei. Presentei nas datas celebrativas. Acompanhe pessoas nos momentos difíceis. Realize viagens juntos. Participe de eventos juntos. Passeie, ligue. Vai dar uma corrida, vai dar uma caminhada. São desculpas intencionais para se criar vínculos, para se construir novas amizades. Mas não julgue as aparências. Às vezes você está perdendo de ter bons amigos porque você está julgando a lata. Você está julgando uma aparência. Eu já contei aqui certa vez
Que um grande amigo que eu tenho hoje, caminhada, logo que eu vi ele, eu julguei. Falei assim, mas esse cara é uma mala. Nunca tinha trocado uma ideia com ele. Nunca tinha ouvido direito a voz dele. Mas de lá eu já bloqueei ele. Falei, cara mala, playboyzinho. Hoje é um amigão que eu tenho. Tem um problema, tem uma dificuldade, é um dos que eu ligo com certeza. Então, meus irmãos, priorize tempo. Separe tempo na sua semana, na sua agenda, para desenvolver novas amizades. Entenda isso, nós precisamos de contato físico face a face. Internet não substitui. Mas eu quando eu quero desabafar, eu vou lá para o ChatGPT. Isso aí não é ineficaz. Ser humano precisa de ser humano. Acho interessante aquele filme Náufrago, acho que todos aqui conhecem, né? Do Tom Hanks, que ele vai parar numa ilha deserta, ele está lá, isolado, e ele começa a sentir falta de quê? De gente, de alguém. Interessante que ele pega uma bola, e ele não pega e simplesmente começa a conversar com aquela bola. Ele começa a construir aquela bola para que ela pareça cada vez mais com um ser humano como ele. Ele dá até um nome, né, que é o próprio nome da marca, né, Wilson. Tem cabelo, Wilson. Entendeu? Tem olhinho, tem nariz, tem cicatriz. O Wilson dá conselho para ele quando ele está para baixo. Ele briga com o Wilson. A gente precisa de alguém que brigue com a gente, que a gente briga com essa pessoa. A gente necessita disso. Relacionamento. Até, se não me engano, no próprio filme vai ter até o luto, né? Porque eu acho que ele perde o Wilson. A gente precisa de Wilsons. A gente precisa de gente como a gente. Há algo até, como é que é a palavra? Científico, a gente pode dizer assim, né? Da importância do toque. Olha só algumas importâncias, né? Do toque físico, né? Da face a face. Transmite segurança. Isso aqui que é interessante, reduz a ansiedade. A gente falou semana passada que a tecnologia, redes sociais, amplificam a ansiedade. Olha só o contraponto. Contato de verdade real reduz a nossa ansiedade. Comunica afeto sem palavras, faz o cérebro liberar ocitocina, um hormônio da confiança, alivia a dor, acalma o sistema nervoso e fortalece vínculos. Relacionamento. Não é à toa que se você for ver as curas de Jesus, em todas elas praticamente, há o toque físico. Há a pessoalidade. Jesus chama, Jesus toca. Há o olho no olho. Jesus não trata multidão, ele não vê a multidão, ele pega o indivíduo e tem um olho no olho, há um toque. Não é à toa que Jesus fazia isso. A melhor maneira de ganhar amigos, construir amizades, é fazer a diferença na vida de alguém. É estar disposto a ser um amigo, é agir como um amigo. Esse é o grande problema. Às vezes a gente quer pessoas que façam diferença na nossa vida, mas às vezes a gente não quer fazer a diferença na vida de ninguém. Não faz sentido. Você quer bons amigos? Seja um bom amigo. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Esteja disposto a fazer a diferença na vida de alguém com palavras, ações e atitudes. Amém? Em terceiro lugar, nós temos que dar valor aos nossos amigos. Nós temos que
valorizar as nossas amizades. Não existe amizade verdadeira entre pessoas mesquinhas. Um amigo está disposto a celebrar a conquista do outro. Toda vitória é nossa vitória e toda luta é nossa luta. Provérbios 18, 24. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é o mais próximo que um irmão. Um amigo espera e deseja o melhor para o outro. Uma das marcas mais importantes que a palavra de Deus vai destacar como característica de boas amizades é a lealdade. Provérbios 17, 17. O amigo é sempre leal e um irmão que nasce na hora da dificuldade. Como eu falei, a amizade se desenvolve. E se tem momentos que fazem com que essas amizades se fortaleçam, criem casca, é quando elas passam por momentos de dificuldade. Momentos de luto, momentos de perda, momentos de tensão. Você se lembra do filho pródigo? Ele saiu, pediu a sua herança, foi viver a sua vida e estava o quê? Rodeado de pessoas, amigos. Mas chegou um dia que o dinheiro terminou. E aí, cadê os amigos? Sumiram. Quando vê, ele estava só se alimentando lá com a comida que era dada aos porcos. Eram amigos por interesse, não eram amigos de verdade, dispostos ao sacrifício, dispostos a se preocuparem com a dor e com o problema do outro. Filipenses 2, do 3 ao 4, vai dizer que nós não devemos buscar os próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Um amigo de verdade é alguém que não se preocupa somente consigo mesmo, está atento e preocupado com as necessidades do outro. Essa é uma das marcas de uma amizade verdadeira. Há um texto de Provérbios que eu acho tão interessante, mostra o valor de uma amizade. O princípio de valorizar os amigos é tão poderoso que somos instruídos a honrar até mesmo os amigos de nossos pais. Olha só que interessante. Jamais abandone um amigo, Provérbios, nem o seu, nem o de seu pai. Valorizar a amizade. Se é amigo de meu pai, também é meu amigo, eu preciso valorizar essa amizade. O problema é que muitas vezes a gente dá valor para tanta coisa nesse mundo e a gente não dá valor para os relacionamentos verdadeiros. Os relacionamentos verdadeiros de pessoas que dedicam o seu tempo, dedicam muitas vezes aquilo que elas têm, possuem, para nos ajudar, para estarem conosco nos momentos difíceis. É algo de muito valor nesse mundo hoje, que às vezes nós não percebemos, que é tempo. Tempo. Nós precisamos valorizar aqueles amigos que dedicam o seu tempo para estarem conosco, para servirem, de edificação na nossa vida. Lá em 2 Samuel 23, 15 e 17, há uma imagem de bons amigos. Há lá a história dos valentes de Davi, de 3 valentes de Davi. Todo esse texto de Samuel vai trabalhar os valentes de Davi. Depois você leia com calma lá, que a história dos valentes, elas são bem legais, são bem interessantes. Davi estava com saudade de beber a água da cisterna de Belém. Mas ele estava afastado, ele estava em guerra. E olha só o que os seus valentes fizeram como prova de amizade. Eles romperam, eles atravessaram o acampamento filisteu.
Isso eu já vi em filme já. Isso aí a inspiração já é bíblica. Imagine um acampamento filisteu do exército inimigo. Esses valentes atravessaram esse acampamento sem serem vistos, arriscaram as suas vidas, foram lá e pegaram a água da cisterna de Belém e levaram para Davi tomar água. Davi ficou tão impactado com aquele gesto, e ele vai pegar aquela água, ele não vai beber daquela água, ele vai usar daquela água como uma oferta de libação. Oferta de libação era um líquido que era despejado no final das ofertas que eram entregues a Deus. Depois de queimar o cordeiro, a oferta de libação era um líquido, um azeite, um vinho, que era derramado ali naquela pedra quente, e aquele vapor, aquele cheiro do azeite, do vinho, era o final de uma oferta entregue a Deus. Davi, ele vai falar que aquele sacrifício, eles se sacrificaram, e aquela bebida não era mais água, era o sangue dos seus amigos. Porque eles colocaram a vida deles em risco para servirem a Davi. Davi vai dizer que não é digno daquele sacrifício, que somente Deus é digno de um sacrifício como aquele. Por isso que ele vai pegar aquela água e vai derramar como uma oferta de libação. Porque esse sacrifício deve ser entregue a Deus. Mas essa história vai nos mostrar a fidelidade de uma amizade. Amigo de verdade está disposto a fazer o quê? Sacrifícios. A dor do outro é a minha dor. A vitória do outro é a minha vitória. Valorize amigos de verdade, porque você sabe melhor que eu que nesse mundo, nesses dias, está cada vez mais difícil encontrarmos e desenvolvermos bons amigos. Por isso que nós temos que dar valor para os amigos de verdade. Nós precisamos desenvolver cada vez mais essas amizades. Amigo não é quantidade, amigo é qualidade. Não fique triste se você tem um amigo que você possa contar. Dê graças a Deus que você tem um amigo. Eu tenho 2. Não, dê graças a Deus. É alguém que você pode contar, é alguém que você pode ligar a qualquer momento e vai te responder, vai te ouvir. Dê glória a Deus por ele. Invista cada vez mais nessa amizade. Valorize. A gente vive num mundo de amigos por interesse, amizades falsas. Então nós precisamos dar valor a bons amigos, investir cada vez mais, desenvolver cada vez mais essas amizades. Olha o que Jesus vai dizer: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Em quarto lugar e último, não podemos ser melindrosos, pessoas difíceis de lidar e que se ofendem facilmente. Provérbios 27:17 vai dizer que como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro. Amigo verdadeiro é aquele amigo que, como diz a frase do Spurgeon, que são melhores que os tapas da verdade do que os beijos da traição. Amigo de verdade é aquele que diz o que nós precisamos ouvir. E é melhor a gente ouvir verdade do nosso amigo do que beijos de traição. Um amigo genuíno, meus irmãos, está preocupado com o nosso crescimento mais do que a nossa vaidade. Ele vai se colocar muitas vezes numa situação de fragilidade, vai ter coragem muitas vezes, isso é difícil para um amigo, falar coisas que muitas vezes vão ser desagradáveis para nós de ouvirmos.
mas que tem um objetivo de nos fazer bem. Um amigo de verdade fala a verdade porque está preocupado com o nosso crescimento, não está preocupado com a nossa vaidade. Nós não podemos estar cercados apenas, nem devemos, por bajuladores, interesseiros. Não sei se vocês conhecem um jogador de futebol chamado Neymar. Já deve ter ouvido, né? Um jogadorzinho aí, que está jogando no Santos aí. E há muita polêmica em cima do Neymar. Por que ele não joga tanto? E ele, muitas vezes, ele é esse melindroso aí, né? Não se pode falar nada, que ele fica chateado, que ele fica ofendido. E um comentarista, certa vez, falou algo muito interessante. O Neymar, ele não tem um amigo daqueles tantos que estão ao seu redor que tenha a coragem ou a capacidade, a condição de ir falar algumas verdades para o Neymar. Ele fala que um grande problema do Neymar hoje é que ele não tem alguém ali que seja um amigo disposto a falar verdades. Ele está cercado por bajuladores, por pessoas que estão ali por interesse. Eu não vou falar algo que vai desagradar o Neymar, porque senão eu vou perder a minha amizade com ele. Nós precisamos de amigos que falem a verdade. Que falem aquilo que nós muitas vezes não queremos ouvir. A amizade de verdade precisa de sinceridade, meus irmãos. Não podemos ser hipersensíveis de ficarmos ofendidos com qualquer coisinha, com qualquer bobagemzinha, cheio de dói, de mimimi. É uma característica da nossa sociedade hoje. A gente não pode falar nada para ninguém, que todo mundo se ofende. As pessoas estão cada vez mais com dificuldade de lidarem com a verdade. E isso afeta as nossas amizades. Porque muitas vezes nós preferimos ouvir aqueles que nos bajulam, que acariciam o nosso ego, do que aquelas verdades que nos confrontam e nos mostram quem nós somos. Alguém falou, eu devo ter anotado em algum lugar aqui. Quem tem amigo não precisa de espelho. O amigo sempre vai estar ali à disposição de mostrar quem nós somos. Também não é para você ser um chato, né? Lembre-se, seja saudável. Não seja aquele disposto sempre a ser o do contra, sempre está achando defeito. Para falar a verdade no momento certo, no momento que é necessário. Natan confrontou Davi. Davi comete um grande erro, um grande pecado. Ele era o rei. Davi era o grande rei. Natan, o profeta, vai lá e conta uma história para Davi. Davi, se não sabe, o pecado de Davi foi que ele adulterou lá com Betsaba e ainda mandou o marido dela para a morte. Só isso. E aí ele é confrontado por Natan. Natan, muito inteligente. O que Natan faz? Ele conta uma historinha de um fazendeiro pobre que tinha apenas uma ovelhinha. E tinha um outro fazendeiro muito rico, que tinha muitas ovelhas. Esse fazendeiro muito rico recebe um viajante. E esse fazendeiro, ao invés de pegar uma das suas ovelhinhas, vai lá e pega a única ovelhinha daquele pobre. A única ovelhinha que tinha lá, o único bichinho que tinha lá e tal. Davi fica furioso e fala, mas é inadmissível isso. Esse cara merece a morte. Aí Natan fala, pois é. Olha a coragem do Natan. Esse cara é você. E não fala esse cara sou eu, né? Esse cara é você. Tem muita coragem. A amizade é feita de coragem.
Davi podia pegar aqui e mandar matar Natã. Ele é confrontado por Natã e ele vê ali os seus erros, depois ele vai e se arrepende a Deus. A amizade verdadeira é feita de verdade, é feita de coragem, não é fantasia, não é ilusória, não é feita de bajulações. Nós precisamos de amigos que nos falem a verdade. Isso é muito necessário para a nossa vida emocional também. Às vezes a gente sofre muito emocionalmente porque a gente não tem ouvido verdades. Eu tenho alguns amigos que eu sei que vão sempre me falar a verdade. E eu sei que sempre que eu vou ligar para eles, eu já sei até a resposta. Mas eu vou e ligo. Eu preciso ouvir alguém que diga diferente, que me coloque na parede, que me diga que eu estou errado. Senão vai se criando um monstro. Já diria um jogador, um treinador lá, né? René Simões, né? Disse lá atrás, lá quando o Neymar estava começando aí. Se ninguém disser a verdade para esse menino, vocês vão criar um monstro. Falando muito do Neymar hoje. Eu gosto do menino Ney. Torcendo para ele estar na nossa seleção. Não, nem tanto. E as nossas amizades, para nós terminarmos aqui, meus irmãos, as nossas amizades devem refletir a nossa amizade com Deus. Está difícil de desenvolver novas amizades, de desenvolver amigos de verdade. Então, olhe para Jesus. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele nos reconciliou com Deus. O texto vai dizer que nós estávamos separados de Deus, destituídos. Nós éramos inimigos de Deus. Jesus ali na cruz, uma das várias coisas que é feita ali na cruz, ele nos reconcilia com Deus. E o nosso Deus, ele se relaciona conosco, mesmo nós sendo criaturas, filhos adotados, ele se relaciona conosco como amigo. Há um relacionamento de amizade entre nós e Deus. E isso só é possível porque nós aprendemos algumas coisas com Deus, né? Tito 3,7 vai dizer que nós somos aceitos por Deus. Deus, ele nos aceitou. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Se Deus nos aceita, por que nós não vamos aceitar alguém? Se Ele nos aceita, nós somos perdoados por Deus, portanto já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus nos perdoa, por que nós não podemos também perdoar o nosso amigo, o nosso irmão? Se tem uma coisa que a gente precisa aprender para construir boas amizades, é o perdão. Diria até que uma das coisas que fortalecem a amizade é o perdão. O perdão vai ser essencial na construção de boas amizades. Porque nós somos falhos. Pense aí na sua grande amizade que você tem na vida. Pense num grande amigo, numa grande amiga. Em algum momento ele já pisou na bola. Em algum momento você já pisou na bola. Foi necessário o quê? Perdão. Foi necessário perdão. Nós possamos olhar para o nosso Deus que nos perdoa dos nossos pecados. Nós precisamos valorizar as nossas amizades. Você tem orado pelos seus amigos? Você tem dedicado tempo com as suas amizades? De novo, a gente está terminando um ano que se finda. Lá vem os projetos de um novo ano. Né? Aquela velha lista, aqueles velhos objetivos, tem tanta coisa nessa lista. Está ali
tempo reservado para construir novas amizades ou fortalecer os vínculos que já existem? Quantas vezes, se você tem amigos, quantas vezes você se juntou com esses amigos nesse ano que se passou? Se são tão bons amigos assim, quantas vezes? Se você parar para calcular o tempo, você vai se assustar. Muita coisa a gente deveria calcular o tempo que a gente investe. O tempo passa que é uma bala. E quando vem, a gente não deu o devido valor ao que devia ter dado. Gente precisa de gente. Se tem uma coisa que vai fazer parte da vida do cristão, entenda isso. É relacionamento. Se você não quer se relacionar com ninguém, você está no lugar errado. Que aqui nós somos constituídos de relacionamento. Nós cremos num Deus relacional, que é trino, um Deus que nos reconcilia com Ele mesmo, relacionamento, um Deus que tem toda uma Bíblia, anos e anos de história de relacionamento com o seu povo, paciência com o seu povo pecador, relacionamento. Quando nós adentramos a igreja é porque nós estamos sendo reconciliados com Deus, inseridos numa nova família, participando de um novo corpo, o corpo de Cristo. Relacionamento, vínculo, família, corpo. Não tem para onde fugir, não. Não tem como ser crente de internet, não. Tem como ser crente solitário, não. Um Deus que nos ama, que deu a sua vida por nós possamos investir em novos relacionamentos. Qual é a missão que Deus deixou para nós como igreja? Qual é a missão? Ide e se isolai? Não, ide por todo mundo e fazer o quê? Criar relacionamento. Discipulado, pregação, olho no olho, batismo, caminhar junto. Viu? Não para. A gente vive sozinho. De que forma Deus se relaciona conosco? Nosso Deus habita onde? Relacionamento. Aqui dentro de nós, um Deus relacional. O que o Espírito Santo faz? Consola, fala quando tem que falar, mostra as verdades. Relacionamento, não tem para onde fugir. Vocês viram como é importante? Quando a gente está mal, Deus, através do Santo Espírito, Ele nos consola, Ele nos dá coragem, nos capacita e manda sempre alguém. Sempre alguém. Para estar conosco na caminhada, para servir de suporte, para estar juntos no momento difícil. Isso é igreja. É igreja. É comunhão. É comunidade. É não estar sozinho. É estar indo na direção de Cristo como família, como igreja. Amém? Ore por isso. Dedique tempo. Invista nisso. Coloque como meta. Pare essa correria do dia a dia. Tenha tempo para renovar, para estar com pessoas que você goste, pessoas que sejam agradáveis, construa novas amizades, mas invista, desenvolva novos amigos, para que chegue o ano que vem e você tenha novos amigos e tenha amigos mais chegados do que irmãos. Amém? Vamos orar?